Olá, boa tarde e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido todos os domingos aqui no canal 49, às 7 horas da tarde e repetido às 10 horas da noite da terça-feira. E agora bem-vindos àqueles que têm o Dish Network e que agora já nos podem ver, Pá Daniel, não já é? Voltados à casa do Pai. Não se esqueçam, talvez nesta hora mesmo, de chamar alguma pessoa que costumava ver o programa e que já não via, porque não tinha, e agora já tem, e às vezes esquecem-se, não é, Sr. Padre? E a missa, e o que se oferece, não? Tudo, toda a programação portuguesa. Vai ter que precisar de lembrar as pessoas, não? Que, como dizemos já há 2 semanas, que ficam fora do costume e já esquecem. Sabe? Mas ainda cá estamos, todos nós, as mesmas caras. Vocês é que não viam, mas a gente cá esteve. Nós estávamos, mas não se podia ver. É problema filosófico, não? Se não se vê a árvore no floresta, existe ou não existe? A gente sabe que a gente existia. A gente talvez falava era para menos gente do que falamos agora. Oxalá que isso continue, porque ainda serve seu fim de transmitir o Evangelho aqui na Diocese de Fresno, e este erro que aconteceu está resolvido e continuamos, não só ao que estávamos, mas esperamos expandir mais o serviço que podemos fazer. E vamos lembrar que na internet podem ver-nos a qualquer hora do dia ou da noite. Se vem a gente no canal da televisão, tem que esperar para aquela hora. Se quiserem ver a qualquer hora, vão à internet, knxt.tv, toca-se no botão que diz YouTube e lá aparecem estas caras a dizer: "Ei, toca aqui, se queres ouvir a gente." Aí está, só a sua hora, sua televisão, sua programação, isto é tudo do indivíduo, como uma pessoa quer, não? Tem que ser tal dia e tal hora. E também as pessoas que não têm o canal, mas que tenham o computer, podem ver o que eles chamam live streaming. Não é? Na hora que a gente está aqui a passar, eles podem ver no computer, em qualquer lugar. E se perderem isso, depois podem ir para trás ver mais tarde. Tantas opções. Só não vê a gente quem não quer. Isto é o tempo dos milagres. Uau! Isto nunca se pensava há 50 anos e o que nós podemos fazer agora. Graças a Deus. Sim, senhor. Então junho já vai andando. E já mudou a coisa. Já estamos a 14, está verde aqui. Estamos já verde agora. Já não estava como estava o domingo passado, ainda era da festa do Corpo de Deus. Agora já estamos no tempo comum, não? O tempo ordinário. O verde é a cor deste tempo, não? A cor de crescimento, de vida, a nossa vida espiritual, a nossa vida humana. De esperança. A gente dizia lá nas ilhas que o verde era também a cor da esperança. Porque o que é verde ainda tem vida. E que já que está de castanha já tem muita vida. O que é verde ainda tem vida dentro dele, não? Agora estamos no tempo comum, o 11º domingo. Como é agora isto? Como é que acabou-se o tempo pascal e a gente já vai no domingo 11 do tempo comum? Como é que pode ser isso? Onde é que eles comeram aqueles outros 10 domingos? Onde é que eles estão? Temos que contar, não só. Já esquecemos que depois da Natal, Natal acabou já no princípio de janeiro, o primeiro ou segundo domingo de janeiro, e já então começamos o tempo comum. Primeiro domingo do tempo comum é sempre a festa do batismo do Senhor. E daí para adiante, então, vai-se contando, segundo, terceiro, quarto, até que chega o dia da Quaresma. E então, para começar a Quaresma, a quarta-feira da cinza, então interrompe-se o tempo comum e começa as 6 semanas da Quaresma, seguida pelas 7 semanas da Páscoa, e então pegamos de novo no tempo comum. Usualmente é ou 10 ou 11, ou é por aí, é muito perto. 10 ou 11 ou 9 do tempo comum. E vamos até acabar. Agora, não sei até o domingo de Cristo Rei, não é? E sabes quantos que sabem quantas semanas já há no tempo comum? Eu ouvi alguém.
não sei se estavam corretos, mas 34, não? 34 semanas no tempo comum. E então o resto do ano é dividido entre Natal, a Páscoa, a Quaresma, o Advento e Natal. Só isso, divide-se o ano todo, não? O ano litúrgico. Mas a festa de Cristo Rei é sempre à volta do último domingo de novembro, não é? Também às vezes pode ser no primeiro de dezembro. Depende de como é que o tempo corre. 4 semanas antes de Natal. É 5 semanas antes de Natal. Sim. 5 semanas, porque tem que haver 4 semanas. Aunque muitas vezes a quarta semana é 2 dias ou 1 dia, pode ser, porque de vez em quando cai no domingo antes da Natal. Só pode ser uma semana curta, não? Mas usualmente é 5 semanas antes. Não sei se eles agora estão mais confundidos ou se... A ideia disto não é para confundir ninguém, mas é que a nossa vida tem o seu calendário secular, podemos dizer. Quando é que vamos ao doutor, quando é que temos que ir pegar as medicinas, quando é que temos que levar as crianças à escola, quando é que temos nossos aniversários. Temos essas festas todas e essas datas, não? Mas a nossa vida, como nós somos cidadãos de 2 países, não? Somos cidadãos desta terra, não? Podemos dizer este vale de lágrimas. Somos cidadãos disto, mas a nossa cidadania verdadeira, somos cidadãos do céu, do Novo Jerusalém. E então temos um calendário diferente, que não é baseado só na passagem dos tempos, na passagem das datas, nas passagens dos apontamentos que nós temos, mas na vida de Cristo. E o ano litúrgico é baseado completamente sobre a vida de Cristo, começando com o Advento, o nascimento, e então a sua vida de predicar, o seu ministério, a preparação para oferecer o seu sacrifício, a sua paixão, morte, a sua ressurreição, e então os frutos que vêm dessa vida de Cristo. A vida dos santos, a vida de Nossa Senhora, todos os momentos solenes que nós temos, são tudo baseado na vida de Jesus. A nossa vida agora tem que se relacionar não só em qual dia é Memorial Day ou qual dia é a 4th of July ou qual é o dia do aniversário do nosso casamento. São datas importantes, claro, não? Mas a nossa vida tem que se relacionar sobre o mistério de Cristo. O que é que o momento na vida de Cristo tem que dizer para a minha vida? E como é que a minha vida neste mundo se relaciona à vida de Jesus? Não? Por exemplo, ali no fim do outono, aqueles feriados marcam muita gente. É o Halloween, e depois vem o Thanksgiving, e depois vem o Natal, o Ano Novo, eles chamam da Holiday Season e essa coisa toda. E a gente vive esses tempos assim de uma maneira diferente. A gente olha para a frente, já a fazer conta, olha, a família vai vir, ou a gente vai ir ali a um lugar e vamos celebrar isto em conjunto e coisas assim. E o ano litúrgico faz-nos uma coisa semelhante. Todos os mistérios de Cristo que Ele põe para a nossa consideração são vividos ao longo do ano. E a gente deve também procurar ajeitar-se para aproveitar a mesa que nos é posta. É quase que, por altura das matanças, a gente come mais morcela, a gente come mais torresmos, a gente come mais coisas que não costuma comer tanto, não é? E depois ali para o fim do verão no verão tem mais fruta, tem mais figos, tem mais uvas, tem coisas assim, tem um farmer's market. Ajustamos a nossa dieta segundo a época, não? Da mesma maneira. O mistério de Cristo também é tão rico, que se nos fosse servido toda uma vez, a gente tomava uma congestão e não havia alcacézar que chegasse para ajudar a digestão. E então assim, a Igreja vai distribuindo isso ao longo do ano, que foi o que o senhor acabou de dizer. E é uma maneira muito rica, penso eu. É apreciar, porque assim nós fazemos então a conexão entre o que estamos a passar na nossa vida e o que Jesus passou, porque não podemos compreender a nossa vida a parte de Cristo, não? Só se estamos vivendo a fé, então a nossa vida não tem sentido se nós deixamos Cristo ao lado, não? Ou agora este é tempo para isto,
e Jesus não tem nada a fazer com isto. Não, Jesus tem tudo a fazer com a nossa vida. Não? A ideia do ano litúrgico é sempre ter presente o mistério de Jesus Cristo na nossa vida. Yeah. Sim, senhor. Então hoje praticamente não há muitas festas aí à volta. Domingo que vem ao de São João. 14 de junho não há. Tem que haver algumas festas em alguma parte. Mas, há uma, já me esqueci onde é, mas não, penso que nem sequer é no Val. Não é aqui perto. Só hoje é como um domingo fora. Das sopas. Vamos lá. Mas sempre se pode encontrar congelados, descongela-se, mata-se com o sol e espera. Mas há sempre festas para chamar a nossa atenção. Vamos à festa da palavra de Deus, não? Porque sim, o que nós comemos aqui tem mais aproveito e não tem tantas calorias. Não nos faz engordar. Vamos ouvir a palavra? Já podemos proclamar? Sim. Ok. Então, estamos no Evangelho de São Marcos, e é tomado do capítulo 4, começando no versículo 26. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se, noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si, primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo o permite, logo se mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita. Jesus dizia ainda: a que havemos de comparar o reino de Deus? Em que parábola o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, e ao menor de todas as sementes que há sobre a terra, mas depois de semeado, começa a crescer e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes falava senão em parábolas, mas em particular tudo explicava aos seus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, Sr. Padre, dizem que a gente tem que descansar um bocadinho. A gente vai então parar um minuto, caros amigos. Vocês reflitam um bocadinho sobre isto. Na segunda parte do programa vamos falar sobre as duas parábolas que Jesus disse aos seus discípulos. Então, até já. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and plan giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Olá, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Estamos aqui a conversar sobre as leituras da missa de hoje. Sr. Padre, acabámos de ler, o senhor acabou de ler o Evangelho em que Jesus parece um lavrador. Parece que ele andava lá nos campos a semear a semente, a ver crescer e que sabia aquilo como é que trabalhava. Eu acho que antes de ser lavrador, ele gosta de contar histórias, não? E não mentiras, mas parábolas. Jesus, a maneira, sempre me chama a atenção a maneira que Jesus faz-se entendido e proclama a boa nova. Muitas vezes quando uma pessoa quer ensinar uma coisa é dizer, olha, é assim e é assado e tem que se fazer desta maneira e é assim e não é assim. E muitas vezes os mestres não são muito inventivos, não são muito criativos. E Jesus vem com estas imagens tão simples, tão interessantes, tão comuns, que as pessoas todas podem apreciar
e ao mesmo tempo ele está metendo sempre uma coisa para desfrutar, não? Eu acho que eu gosto muito desta maneira de Jesus falar conosco. E é uma maneira nós todos podemos apreciar e podemos usar. Ou os pais com os seus filhos, dizemos, olha, assim, sabe, tem que se fazer, e é porque eu digo. Não, se nós podemos usar imagens, podíamos dar uma historiazinha, ou quando somos mestres numa escola, ou quando falamos com os jovens, é sempre uma coisa boa que nós usamos ilustrações, não? Podemos ilustrar a situação, porque fica mais com o povo. Não? Claro, a história fica. É mais fácil a gente lembrar-se uma história do que uma ideia. E a gente pode esquecer a ideia e vai buscar a história. Oh, yeah! Esta história foi por causa... Como o senhor contava lá muitas histórias da sua avó, e a minha mulher falava naquelas histórias durante muito tempo. Fica gravado. Eu lembro muito de muitas coisas. Eu sei algumas coisas, eu não sei muita coisa, mas eu sei algumas coisas e muitos delas estão ligados a essas histórias que minha avó me contava. Mas que bom. Eu trato também, quando eu estou no meu ministério de sacerdote, quando estou predicando, eu gosto de dar uma imagem, porque o povo leva consigo um retrato, um retrato aqui na cabeça mais facilmente do que levar uma teologia muito assim alta, não? E também as realidades que Jesus vinha ensinar eram um bocadinho alheias ao povo. Eles não estavam acostumados a ouvir aquelas coisas e, sobretudo, ao nível que Jesus já estava ensinando. E então é interessante que ele se baixou ao nível deles e falava de grandes realidades da vida eterna, mas com a linguagem deles. A história da semente, como hoje aqui, que o reino de Deus cresce dia e noite e a gente não sabe como, a gente não sabe como é que as coisas acontecem, mas Deus faz crescer. Olha, ele falou, isto é como o agricultor põe uma semente à terra e vai-se embora para casa e está a dormir lá durante a noite, mas a semente está a desenvolver. E temos que ver, como acabas de dizer, porque isto é importante. Ele está introduzindo uma ideia que não era parte do povo de Israel, porque para eles o reino de Deus é uma coisa muito fora, não? O reino de Deus é uma coisa lá no céu altíssimo, onde está Deus, mais lá do sol, mais fora. Nós estamos aqui no reino da terra, estamos na terra, não? Temos que viver, lutar e essa coisa, e Deus já está uma coisinha separado, não? A ideia de que o reino de Deus é uma coisa misturado com a nossa vida diária. Nós já estamos acostumados a pensar assim, que venha o seu reino, seja feito na terra como no céu. Nós rezamos isso, aprendemos isto desta criança. A ideia do reino de Deus ser uma coisa já, mas ainda não. Já é uma coisa que nós conhecemos uma coisinha, não sempre compreendemos, mas para eles, para o povo que Jesus falava, isto era uma ideia, uma coisinha estranha. As coisas de Deus está lá com Deus. E estamos aqui cá na terra. E tu estás a dizer que as coisas de Deus e as coisas da terra misturam como? Como pode estar presente o reino de Deus aqui na terra? E Jesus então dá estas ideias à semente, que é uma coisa insignificante, mas vai crescendo, está no meio deles, não? O agricultor planta a semente, guarda e protege e vê, mas não sabe como é que a coisa é realizada, mas no fim do processo há fruto para a colheita, não? E ele diz, o reino de Deus é assim, vocês não notem, mas eu quero que vocês notem, vocês ainda notem que o reino de Deus está desenvolvendo-se mesmo aqui no meio de vocês. Hein? Vocês não notem e pensem que só no fim é a colheita, mas a colheita não chega se não tem estes passos todos. Se o reino de Deus já está se desenvolvendo-se no meio de vocês, agora eu quero te levar a abrir os olhos e compreender e ver e notar quais são os passos, qual é o processo do reino de Deus aqui está presente conosco. São Marcos diz abertamente que Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes falava senão em parábolas. Era a única maneira. Jesus sabia
que era a única maneira para eles entenderem. É interessante essa... Desculpa. Não, diga lá. É interessante essa palavra que um Deus faz, não? Porque é que falas ao povo, não é neste, não sei se é este evangelho ou outro, que um dos apóstolos pergunta, porque é que falas ao povo em parábolas, mas explicas as coisas para nós, não? E Jesus dá uma razão que muitas vezes também eu não entendo completamente. Mas está certo, porque a parábola, a gente entende a história, mas a lição só a compreende de acordo com o tamanho da nossa fé. E quem não tem fé, entende a história, mas não capta a lição que está por trás da história. E Jesus disse isso aos fariseus, é que eles estão a ouvir, mas não, eu conto isto em parábolas porque estou-lhe a dizer grandes realidades do reino de Deus, mas que eles não é suposto captá-las se não tiverem fé. E como eles não têm fé, eu não quero que eles captem. Eles apanham a história, mas não apanham a realidade. E a parábola é quase como que uma espada de 2 gumes, corta por os 2 lados. Dá a saber a realidade que está ensinando em palavras simples que se podem compreender. Para aqueles que têm fé. Mas só os que têm fé é que vão buscar o que é que a história está dizendo. Sim, é como uma provazinha, não? Mas diz aqui São Marcos, então, mas em particular, ele, e não falava-lhes, senão em parábolas, mas em particular, tudo explicava aos seus discípulos. Porque eles tinham fé. Eles acreditavam nele, mas não tinham o conhecimento bastante para entender a realidade. Eles precisavam mais. Eles eram crentes, mas não os mais rápidos para captar uma mensagem, não. É como ele disse um dia, tu acreditas no Messias? E ele disse, Senhor, quem é ele que é para eu acreditar? Ele disse, é o que está a falar contigo. Ok, então acredita. Ele estava logo no começo ainda do desenvolvimento deste reino e havia muitas coisas incompletas. Uma delas era a capacidade dos ouvintes em captar as realidades que Jesus ensinava. A pena é que se nós agora, 2000 anos depois, se ainda não captamos as grandes realidades que Jesus estava a ensinar. Porque tanto tempo que nós temos tido para refletir nisto e pensar nele. Ao mesmo tempo, se uma pessoa está aberto, cada vez que vai a uma parábola, aprende coisas novas. Não só sempre. Se vai, não sei se é novas ou se vai profundizando mais o que já conheceu, mas agora percebe de outra maneira, não? E também a palavra de Deus é tão rica, que a gente nunca a esgota. A gente nunca usa tudo o que está contido na palavra de Deus. Eu já reparei várias vezes. Eu, por exemplo, se vou pregar um dia na missa e eu sigo uma linha, depois a gente vê uma homilia no canal 49 aqui de um padre local e ele segue uma outra linha. Depois vejo na RTP a missa em português lá de Portugal e eles seguem uma linha completamente diferente. No entanto, as leituras eram as mesmas. E todos eles estão a falar bem. Têm razão no que dizem, explicam, faz sentido, é parte da palavra de Deus, mas não é nada da lição do que aquele outro falou. E eu fico às vezes pasmado a ver a riqueza da palavra de Deus que não se esgota. E por isso a gente não pode ser preguiçosos e só tocar assim por cima. Há tanto lá mais fundo. Temos que ir sempre, cada vez mais fundo. Por isso é que o senhor falou domingo passado que temos que preparar a missa. Não é chegar lá assim frios e ouvir e isto não nos diz nada, se a gente não entende. É uma coisa que pode ser que ainda não tiveste a experiência, mas porque ainda és novo neste mistério da predicação, mas quando se acaba o ciclo da ABC, então se vai e se faz isso, eu já tenho, podemos dizer, já 10 vezes, porque estou com 28 anos de sacerdócio, só quais 10 vezes que eu tenho passado estes 3 anos e ciclos. E é interessante porque toca-se na mesma, cada 3 anos toca-se no mesmo Evangelho, não? Mas eu noto que eu não predico a mesma coisa, eu não
não fala a mesma coisa ou no mesmo ponto que eu falava há 3 anos para trás. Claro. Estamos num momento diferente, a palavra nos toca de uma maneira diferente. Eu estou agora numa fase de me aperceber isso com uma certa profundidade. Eu, nos primeiros 3 anos, depois da ordenação, eu escrevia as minhas homilias. Ou pelo menos fazia o que eles dizem em inglês, um outline, mas um bocado detalhado. E agora deixei de escrever, nem as escrevo, de propósito. E também já não vou para trás ver há 3 anos o que é que eu disse sobre esta homilia. Eu não vou para trás, porque se eu faço, a maneira que eu imagino é esta. Se eu fizer isso é porque eu então não estou a aprofundar a palavra de Deus hoje. Vou beber aquela de há 3 anos, que foi para aquele tempo. Deus iluminou-me, deu-me aquelas graças há 3 anos. Ele hoje quer-me dar outras, Ele quer ensinar outras coisas ao seu povo, mas eu não quero escutar. Eu quero ir buscar o que já está feito. E por isso eu agora deixei de escrever homilias e nunca vou ver o que é que eu preguei há 3 anos. E nós também mudamos, não? Nós precisamos de novas graças, temos novas necessidades de que há 3 anos não tinha. Só temos que aproveitar disso. É como esta, e para o nosso povo, já o tempo está escorrendo, mas o nosso povo também é muito importante que quando nós vamos à palavra de Deus, abrimos a palavra e dizemos, já conheço esta história, ok, já sei o que é que passa aqui. Não se deve fazer isso nunca, porque isso é dizer que eu conheço, não. Alguém está falando, pode ser que já disseram esta história, mas se escutas uma coisinha, podes aprender uma coisa nova. Só a história é igual, mas quem ouve está de frente, a necessidade está de frente, a graça que Deus dá é de frente, só temos que sempre vir com isto como uma novidade. O reino de Deus é como o grão de mostarda. Isto que quer-me dizer? Pode ser que Deus quer te ensinar uma coisa nova, não? Bem, caros amigos, acabou-se o tempo. Estava tão bonito, o Sr. Padre estava a dizer coisas lindas. A palavra de Deus é sempre muito rica para nós. Nunca tomemos a palavra de Deus de uma maneira leviana, porque Deus fala-nos a cada momento usando a sua palavra. Obrigado pela vossa atenção. Boa noite e adeus.